A Procuradoria-Geral da República pediu ontem a condenação de 40 envolvidos na invasão ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Estamos falando sobre os atos de 8 de janeiro. Soma das acusações pode chegar a 30 anos de prisão. Grupo que foi denunciado por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano contra o patrimônio da União. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo articulou previamente os ataques, assédios dos três poderes por meio de mensagens, fez convocações nas redes sociais. A previsão é de que os primeiros julgamentos no STF comecem no mês que vem. CPI que hoje, a partir das 9 horas da manhã, houve o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, permitiu que ele permaneça em silêncio, então é possível que a gente tenha mais uma daquelas sessões não muito produtivas, Anderson Torres era secretário da Segurança do Distrito Federal no dia da invasão à sede dos três poderes, mas estava em férias nos Estados Unidos nesta data. Ele chegou a ficar preso por 4 meses e desde maio faz uso da tornozeleira eletrônica. A gente vai a Brasília agora ter mais informações com o João Pedro Melo. João Pedro, qual é a sua aposta, hein? De uma sessão chata ou uma sessão com algum tipo de reviravolta, com o Anderson Torres falando alguma coisa? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, eu tenho expectativa de que ele fale, A gente teve aí, ao longo dessa semana, um pedido da defesa para que Anderson Torres ficasse em silêncio, mas ontem essa própria defesa disse que ele pode sim responder algumas das perguntas dos entrevistadores ou dos senadores, Ele vai participar dessa CPMI na condição de testemunha e, obviamente, vai explicar em diversos pontos qual era a atuação dele nesse dia 8 de janeiro. Ou seja, o que de fato ele teve que fazer, quais foram os alertas que ele recebeu, o que foi tomado de providência por ele com relação à segurança pública do Distrito Federal. A gente sabe, como você falou, que ele estava de férias, tinha enviado um ofício ao governador Ibanez Rocha, dizendo que ia ficar um tempo afastado porque iria para os Estados Unidos e exatamente por isso não estava aqui no dia 8 de janeiro. E isso foi um dos pontos aí que culminou, segundo a investigação, nessa situação de violência ou de invasão aos prédios dos três poderes. Bom, com relação a essa questão, a estratégia agora é rebater todas as acusações que Anderson Torres está recebendo, isso porque essas serão as primeiras declarações públicas de Anderson Torres desde que esses ataques ocorreram. E ele deve responder sobre a atuação no caso, sobre a minuta do golpe que foi encontrada na casa dele logo depois do início dessa investigação. Ele comandava, então, a Secretaria de Segurança Pública da capital do país no momento desse ataque, só que não estava presencialmente em Brasília. A relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, diz que há uma grande expectativa por esse depoimento de Anderson Torres. E um ponto que ela citou, um ponto extremamente importante, foi de que Anderson Torres foi um dos primeiros a ser convocados aí para prestar depoimento, mas tinha adiado o seu depoimento exatamente porque não tinha tido acesso aos autos, porque não estava ali preparado para falar. Em outro momento, o depoimento dele também foi atrasado, porque a defesa disse que ele estava com problemas psicológicos e, portanto, não poderia cumprir com o papel de ajudar ali os senadores naquele momento. Agora ele está recuperado, isso diz o advogado de Anderson Torres, e, portanto, ele está à disposição para falar a respeito dessa questão. No entanto, os senadores de oposição dizem o seguinte, que Anderson Torres não vai trazer muitas novidades para os integrantes da CPMI. Ele está sendo investigado sobre uma possível omissão ou participação nos atos e isso levou, obviamente, à prisão dele. Ele ficou detido aqui na sede da Polícia Militar do Distrito Federal até o dia 11 de maio. Desde então, está usando tornozeleira eletrônica, está proibido de sair aqui de Brasília, além de manter contato com outros investigados. E segue, portanto, então, essa expectativa para o depoimento dele às 9 horas da manhã. Pedro, o direito a permanecer em silêncio, a não produzir provas contra si próprio, prevaleceu no depoimento de Mauro Cid, a CPMI, e a gente teve uma imagem bizarra, que era o ajudante de ordens de farda se recusando a responder perguntas como: qual a sua idade? Quantos filhos o senhor tem? Que obviamente não são perguntas que o incriminam em nada. Depois desse episódio, foi muito questionado esse direito a permanecer em silêncio, porque o espírito dessa lei
é a de não obrigar a pessoa a produzir provas contra ela própria. No caso de Anderson Torres, tá aqui entre aspas, ele tem o direito a ficar em silêncio em assuntos que possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação. Ou seja, a gente pode presumir, portanto, que ele não terá o direito de se recusar a responder toda e qualquer pergunta feita pelos parlamentares e que qualquer pergunta que não seja respondida será uma cuja resposta poderia eventualmente incriminá-lo. Está correta essa interpretação ou Anderson Torres poderá, a exemplo de Mauro Cid, ficar totalmente calado em toda e qualquer pergunta? Olha, Megali, a sua interpretação está corretíssima, mas o detalhe é o seguinte, a decisão do STF permite que ele fique em silêncio de fato, só que ele não quer. Essa é a grande questão, esse é o grande ponto, porque a defesa quer esclarecer de uma vez por todas qual foi a atuação de Anderson Torres exatamente para combater aí essas acusações, para rechaçar todas essas acusações que ele vem sofrendo ao longo desses últimos 8 meses, praticamente, Então, é uma questão que a defesa tem interesse que ele fale. No início, a defesa, obviamente, não queria, não estava ali preparada, ainda não tinha recebido a situação ou todas as acusações relacionadas a Anderson Torres, mas agora há uma vontade da defesa de que ele fale, de que ele explique qual foi a atuação dele. Então, a gente não deve ver o que aconteceu, obviamente, com Mauro Cid, ou seja, perguntas de idade, perguntas de quantos filhos, pergunta do, sei lá, o que ele estava fazendo, de repente, no momento em que estava nos Estados Unidos e que estava acontecendo essa situação. Essas perguntas ele deve responder. Só não deve responder mesmo aquelas perguntas mais cabeludas, se a gente pode dizer assim, ou perguntas que, de fato, incriminem Anderson Torres. Então, a tendência é de que a gente tenha um depoimento longo e que ele, sim, fale a respeito de toda a situação, de toda a atuação dele no dia 8 de janeiro. Valeu, João Pedro. Valeu, um grande abraço. Bom, ainda nessa segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes revogou as prisões preventivas de mais 90 réus. Todos terão que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas e recolhimento domiciliar noturno, e não poderão utilizar as redes sociais e nem se comunicar com outros envolvidos nos atos. Com isso, pouco mais de 150 réus continuam presos. Ao todo, quase 1.300 pessoas respondem pelos atos criminosos de 8 de janeiro no STF. Em São Paulo, o depoimento da deputada Carla Zambelli, marcado para ontem, foi adiado. O pedido foi feito pela defesa da parlamentar do PL, que alegou não ter tido acesso às peças do processo. Zambelli seria ouvida sobre os pagamentos feitos ao hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, pouco mais de R$13 mil. À Polícia Federal, ele disse que o dinheiro foi transferido para que ele invadisse o sistema do CNJ e expedisse um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Walter Delgatti ainda revelou ter se encontrado antes das eleições de 2022 com Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, que teria perguntado a ele sobre a segurança das urnas eletrônicas. O Congresso volta a analisar a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias e quer preservar até 40 bilhões de reais em despesa, mas ainda espera uma definição sobre o novo marco fiscal que aguarda a votação na Câmara em meio às negociações para que PP e republicanos assumam o ministério no governo Lula. André Viana. O deputado Danilo Forte, do União Brasil, deve apresentar hoje o relatório preliminar do projeto de lei das diretrizes orçamentárias. A reunião da Comissão Mista de Orçamento está marcada para as 14h e tem outros 5 itens na pauta. A LDO orienta a organização financeira do governo federal e deveria ter sido aprovada pelo Congresso Nacional no mês de julho, mas ainda aguarda a definição da Câmara dos Deputados sobre as novas regras fiscais. Caso o projeto não seja aprovado até o fim deste mês, ambos os assuntos podem tramitar simultaneamente no Congresso. O novo marco fiscal teve a votação adiada recentemente por falta de acordo entre os líderes partidários. O ponto central da divergência é a participação de algumas legendas do Centrão na possível reforma ministerial, já que alguns parlamentares reclamaram que não foram procurados e, por isso, decidiram travar a votação do projeto. No entanto, o presidente Lula já afirmou não ter pressa para concluir essas mudanças e que só vai decidir o destino tanto do Republicanos quanto do Partido Progressistas quando voltar da cúpula da Amazônia. Os dois partidos já fizeram as indicações dos nomes dos possíveis novos integrantes do governo. O Republicanos indicou o deputado Silvio Costa Filho e o PP definiu André Fufuca, outro deputado federal. Falta agora definir qual será o posto de cada um dentro da esplanada dos ministérios. Ontem, em entrevista a uma rádio de Maceió, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que se não houvesse o Centrão, o Brasil seria uma Argentina. Sempre defendi, inclusive, o semipresidencialismo, porque o meu Congresso, quando eu digo meu porque eu faço parte, não porque sou dono, né, ele muitas vezes vota matérias
sem a responsabilidade de saber o impacto delas. Isso quando você administra sem responsabilidade. Então, você também participar das discussões de administração vai forçar com que essas decisões sejam sempre mais pensadas. Então, muitos me tratavam assim, não, o deputado Arthur Lira é o sustentáculo do governo Bolsonaro, é quem dá a sustentação, é quem dá apoio. Qual era o ministério que a gente tinha no governo Bolsonaro? Qual era o espaço que a gente tinha no governo Bolsonaro? Então, eu não tinha, nunca prezei por isso. Então, muitas vezes saem essas histórias, o Arthur quer a saúde, o Arthur quer isso, o Centrão quer aquilo. Primeiro que, se o Brasil não tivesse Centrão, ele seria uma Argentina. Bem, começa hoje em Belém, no Pará, a Cúpula da Amazônia. O encontro contará com a presença de chefes de Estado, representantes de 15 países ao todo. A gente tem detalhes agora ao vivo com a Rosiane Carvalho, que é jornalista da nossa equipe em Manaus. Rosiane, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia, Megali. A gente está aqui na frente do Centro de Convenções, o Hangar Centro de Convenções, em Belém, onde vai acontecer daqui a pouquinho a reunião entre os países, os chefes de estados e governadores dos países signatários da OTCA, que é a Organização de Tratado de Cooperação Amazônica. Ela foi criada em 1978, essa é a primeira reunião em 45 anos. O objetivo é que saia daqui uma proposta unificada desses países todos em relação à preservação da Amazônia e o desenvolvimento sustentável para uma vida sustentável e de apoio às comunidades locais. Há polêmicas também nesse encontro em função dos debates a respeito do desmatamento zero, que é a proposta do Brasil, e a proposta da Colômbia, também de mineração zero na Amazônia. Tá certo. Rosiane, como é que está a agenda em relação a esses compromissos sobre os quais a gente está falando, encontro com representantes de 15 países, pelo menos, chefes de Estado ao todo? Como é que vai ser a agenda? O que tem de mais importante nessas agendas, para a gente ficar bem de olho? Olha, às 8h25 agora está programada a chegada das delegações. Está acontecendo uma movimentação muito grande aqui da segurança pública também. A gente está ouvindo os helicópteros, tem um forte esquema de segurança em função da presença desses chefes de estados. Às 9h é a primeira reunião desses chefes de estados e dos governadores signatários da OTCA. Há também a previsão de uma série de outras reuniões e a previsão de uma marcha dos indígenas. Eles estiveram reunidos e outros representantes da sociedade civil antes da Cúpula da Amazônia, no evento chamado Diálogos Amazônicos. Eles têm uma série de outras defesas que não estão necessariamente inclusas nos discursos e nas propostas do governo federal, do governo do Brasil, como, por exemplo, a mineração e em relação à desintrusão dos territórios. Um episódio, por exemplo, de violência foi registrado esta semana, às vésperas da cúpula, aqui no Pará, no nordeste do Pará, em relação à etnia Tembé, né? Foram indígenas agredidos, violentados. Há uma suspeita de que haja uma ação de uma empresa que faz exploração de óleos de dendê. Mas é mais um exemplo das violências que sofrem os povos indígenas. Então, eles estão programando uma marcha, querem entregar em mãos aos chefes de Estado suas propostas para a Amazônia, querem ser ouvidos também, serem inclusos nessa proposta que será apresentada na COP no final do ano, e ainda não tem uma informação se serão recebidos. Rosiane, certamente na pauta estarão assuntos controversos, como a possibilidade de exploração de petróleo na Amazônia. O presidente já deu sinais de que é a favor, mas enfrenta grande resistência, inclusive dentro do governo. Qual deve ser a posição do presidente Lula e do governo, de uma maneira geral, em relação a esse assunto? Essa é a grande polêmica do evento, e a gente percebeu isso em todos os debates, inclusive nos diálogos amazônicos, porque ocorreram mesas em que havia presença de representantes do governo federal, do governo do estado do Pará, por exemplo, que tem no PIB uma importância muito grande, a atividade da mineração. E aí são discursos completamente contrários, porque as populações indígenas defendem de uma forma muito veemente, e havia aqui caciques, né, do Amapá, dessa região, em que eles apontam, e o próprio parecer técnico do IBAMA aponta que há risco para as comunidades indígenas, onde estão próximas da foz do Amazonas, onde há essa expectativa de estudo da extração do petróleo, e eles colocam que esses riscos representam graves problemas para eles, querem ser escutados, querem mais estudos, e não há por parte ainda do Brasil uma definição. A gente tem percebido isso, como você colocou, nas declarações, tanto do presidente quanto da ministra Marina Silva.
Aí há representantes de outros países, como da Colômbia, e o presidente Gustavo Petro fez essa defesa de mineração zero no encontro que aconteceu há cerca de um mês na Colômbia, chamado Reunião Técnico-Científica. E eles fizeram essa proposta na presença do presidente Lula. Naquele momento, o presidente não se manifestou a esse respeito. Se manifestou mais ou menos há 2 semanas, numa entrevista a rádios da Amazônia, dizendo que é dele um sonho, parte dele um sonho de ver, sim, que haja uma exploração de petróleo na Amazônia, nesta parte ali no Amapá, na foz do Rio Amazonas. Rosiane Carvalho, conversando conosco a respeito da Cúpula da Amazônia, que começa hoje em Belém do Pará. Bom trabalho para você, voltaremos a conversar. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom, já que a Rosiane citou, né, e isso deve aparecer bastante também, população indígena, o IBGE divulgou ontem o censo da população indígena e o Carlos Briggs vai trazer para a gente todos os números. Diga, Briggs. Enquanto o Brasil quase dobrou o número de indígenas, o crescimento do total da população em geral foi de 6,5%. Os dados da pesquisa IBGE, divulgados nesta segunda-feira, analisaram os intervalos de 2010 e 2022. Nesse mesmo período, o país teve um crescimento de 89% dos povos originários. Mais da metade dessa população vive na chamada Amazônia Legal. Cerca de 780 mil indígenas que moram na região formada pelos estados do Norte, no Mato Grosso, no Centro-Oeste, além de parte do Maranhão, no Nordeste brasileiro. Ao todo, o Brasil conta com aproximadamente 1.700.000 indígenas, o que representa 0,8% da população total do país. As declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre a criação de uma frente sul-sudeste ainda geram reações no meio político. A gente tem mais informações agora com a Bruna Vale. Quase 1/3 das cidades de Minas Gerais pertencem à área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o que permite o acesso aos mesmos benefícios fiscais e estímulos econômicos recebidos pelos municípios nordestinos. No entanto, durante o anúncio da criação do COSUD, Consórcio Sul-Sudeste, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se manifestou com falas polêmicas. Na ocasião, no fim de semana, Zema afirmou que a iniciativa busca o protagonismo político das duas regiões, o que irritou representantes de outras partes do país, como o Consórcio do Nordeste, que publicou uma carta rebatendo as afirmações. Autoridades se posicionaram sobre o assunto. Após a repercussão, Zema disse que não quis diminuir outras regiões do Brasil e que a união do Sul e Sudeste não significa ser contra alguém, e sim a favor de somar esforços. Bom, agora é oficial, está publicado no Diário Oficial. O economista Márcio Postman, ligado ao PT, foi nomeado oficialmente presidente do IBGE, como nos conta Mário Dias Ferreira. O economista Márcio Postman é nomeado para a presidência do IBGE em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, substituindo Simar Azeredo, funcionário de carreira e ex-diretor de pesquisas do Instituto, que presidia de forma interina desde o dia 3 de janeiro. Ligado historicamente ao PT, Postman presidiu o Instituto Lula e a fundação do partido voltada à elaboração de estudos, debates e pesquisas. Entre 2007 e 2012, comandou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Em 2012 e 2016, Postman disputou a prefeitura de Campinas, em São Paulo, mas perdeu as duas eleições. Em 2018, coordenou o programa econômico do então candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. Começa logo mais às 10 horas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o velório da atriz Aracy Balabanian. O artista morreu ontem aos 83 anos, motivo ou resultado de um tratamento de câncer no pulmão. A Mariana Albuquerque tem mais informações. Diga, Mariana. Companheiros de profissão, amigos e familiares prestaram homenagens pelas redes sociais à atriz Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira aos 83 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital das Clínicas São Vicente da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, onde a artista estava internada. Aracy morreu em decorrência de um câncer de pulmão que foi diagnosticado no fim do ano passado. Entre os papéis mais marcantes está Cassandra, do sitcom Sai de Baixo. Tom Cavalcante, que interpretava o porteiro Ribamar, classificou o artista como uma mulher à frente do seu tempo. Com uma visão extraordinária de comportamento, uma elegância ímpar. No palco, uma dama, atuando, voando em cena. Suas risadas, seu sorriso estão aqui guardados no meu coração. Ari Fontoura, também amigo da artista, agradeceu Aracy
pelo legado e pela marca que deixou. Minha querida amiga, você deixa uma marca eterna na minha vida e em tantas outras. Sua memória viverá para sempre em nossos corações e a sua ausência será sentida profundamente. Muito obrigado por sua arte, pelo amor ao teatro, à televisão e à nossa profissão. Que Deus te acompanhe, viu? Descanse em paz, Aracy, e saiba que você sempre será amada e lembrada com muito carinho. Polícia do Rio de Janeiro apura o assassinato de um ex-vereador e do irmão dele na Zona Norte. O Zico Bacana foi investigado pela CPI das milícias e chegou a ser ouvido como testemunha no caso Marielle Franco. Leonardo Macaxeiro conta os detalhes. A Polícia Civil abriu investigação para apurar a morte do ex-vereador do Rio, Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, e outras 2 pessoas. O político morreu após ser baleado em um ataque a tiros em Guadalupe, na zona norte do Rio. Ele e outros 2 homens estavam em uma padaria e não resistiram aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, um veículo não identificado passou em frente ao estabelecimento e os ocupantes fizeram disparos contra os 3, que estavam no caixa. O irmão dele, Jorge Tavares, também morreu no ataque. O terceiro homem, identificado como Marlon dos Santos, seria um segurança do ex-vereador. Ainda no Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa apreendeu as armas dos PMs envolvidos na ação que terminou com a morte de um menino de 13 anos. E houve novo protesto. José Paulo Sobral. Manifestantes fecharam as ruas que dão acesso à Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, na noite dessa segunda-feira, em protesto pela morte de um adolescente na comunidade. Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, morreu na noite do último domingo. Segundo a família, o jovem foi morto por disparos de policiais militares. Com faixas e cartazes, os moradores se reuniram na rua Pintor Leandro Joaquim, na estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes e na Praça da Cidade de Deus. A PM usou gás de pimenta e bombas para dispersar os manifestantes. A Delegacia de Homicídios investiga a origem dos tiros que matou o jovem. As armas dos agentes que estavam na ação foram apreendidas. Em São Paulo, o Ministério Público denunciou 3 envolvidos no assassinato do PM da Rota, Patrick Bastos Reis, no Guarujá. Roberta Russo está por aqui para trazer as atualizações. Diga, Rô. O trio foi denunciado por homicídio, também deve responder pela prática de tentativa de homicídio contra 3 outros agentes que estavam na direção dos disparos. Se condenados, cada um dos acusados pode pegar até 65 anos de prisão. O soldado Reis, que foi morto durante patrulhamento na comunidade Vila Júlia. Desde então, a Operação Escudo deixou 16 mortos. Os moradores falam em tortura e abusos nessas mortes e o governo de São Paulo afirma que está investigando essas denúncias. O que a gente tem para essas investigações? Aquelas imagens de câmeras instaladas nos uniformes dos agentes. O Ministério Público de São Paulo teve acesso a filmagens de 7 das 16 ações policiais com morte no Guarujá, de acordo com a Polícia Militar. A polícia diz ainda que havia câmeras disponíveis em 10 das ocorrências, que resultaram em 16 mortes. Então, câmeras de 3 ações ainda estão sendo analisadas internamente pela corporação para verificar se houve algum tipo de problema nos registros. Então, por enquanto, em resumo, a gente não tem imagens de 6 mortes, das operações de 6 mortes. As outras 6 unidades envolvidas em ações com morte não foram contempladas pelo programa que disponibiliza câmeras corporais para policiais. De acordo com a Polícia Militar, o Ministério Público tem acesso às imagens por meio de links enviados pela própria PM. Até a última sexta-feira, o Ministério Público, a Ouvidoria da Polícia e a Defensoria Pública afirmaram que não tinham recebido essas filmagens, apesar de terem feito a solicitação. E ontem, portanto, o Ministério Público informou que começou a receber as imagens, não detalhou exatamente quais, e a gente aguarda ainda mais informações. Segundo a corporação, a análise inicial não teria constatado excessos na atuação dos policiais nessa operação, diferente do que afirmam os moradores. Aqui a fala do coronel Pedro Luiz de Souza Lopes, né, que representou numa coletiva a Secretaria de Segurança Pública, em que ele diz o seguinte, questionado sobre as câmeras. Uma 100%, outra não conseguiu filmar o episódio. Se falar, vou chutar, mas dos 16 encontros mortais, em 10 deles havia equipamento. Esse número acabou se confirmando, né? Em 6 não, porque eram unidades que não estão contempladas com o programa por enquanto. Essa é a única explicação.
Tenho notícia de que em uma viatura que contava com o equipamento, uma das câmeras estava sem bateria no momento. Qualquer outra conclusão é mera ilação. Veja, esse sistema de câmeras é tão sofisticado e inteligente que tem alguns segmentos que não conseguiram se familiarizar com as rotinas. E ele segue. A lógica de uso do equipamento é complexa. Envolve uma sistemática de recarga, upload de imagens, controle de gestão sobre quem é o dono do patrimônio, que é caríssimo. Não é simples como o remanejamento de tonfas. As tonfas são os cacetetes, né? Usados pelos policiais. Mas, segundo o coronel, ou seja, o coronel já dá a pista aí de que, por uma série de razões, a gente não vai ter acesso a essas imagens, se é que elas existem. Mas diz ele que nada impede que no futuro isso possa ser revisto em outras operações, né? Não é uma questão fechada, afirmou o coronel. Obrigado, Roberta. Tem mais um ponto também, e aí vou resgatar aqui a reportagem que foi feita por uma outra emissora na Record TV. O tema era outro, na verdade, era a investigação sobre a morte de um PM que foi morto em um quartel. As pessoas envolvidas nessa ocorrência, elas estavam utilizando as câmeras instaladas nos uniformes, outros agentes. No entanto, é possível perceber pelas imagens que foram obtidas nas investigações que há a possibilidade de se fazer edições. É possível fazer edições. De acordo com especialistas e com quem passa o treinamento para os policiais militares, é possível editar parte das imagens que são gravadas por esses uniformes. A gente pode voltar mais a esse tema, inclusive com consultores de tecnologia, e um dos consultores aqui ouvidos pela reportagem é um desses consultores que passa o treinamento para os agentes, e ele demonstra aqui como é que essas imagens costumam ser editadas. É mais um ponto para a gente prestar atenção. Bem, ouça essa história aqui. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Ceará abre sindicância para apurar as falas do juiz que colocou em dúvida o depoimento de mulheres que denunciaram um médico por violência sexual em Juazeiro do Norte. A audiência aconteceu no dia 26 de julho, quando Francisco José Maza Siqueira ouviu 10 vítimas do acupunturista Cícero Pereira Agra, acusado de abusos em atendimentos ocorridos em 2021. Esses trechos vieram a público agora. Em um deles, o juiz afirmou que era assediado por alunas quando trabalhava como professor. Aluno que chegava se esfregando em mim, uma vagina em mim, que não tem criança, que está todo mundo adulto. Professor, você pensa que... E minha filha é o seguinte, quando eu deixar de ser seu professor, você faz isso comigo? Olha, eu mal respeito a vocês, mulheres, viu? Mesmo porque eu sou filho de uma mulher, que me ensinou muito mais a respeitar as mulheres, porque minha mãe é uma guerreira. Eu imagino que para quem esteja no carro, principalmente, não tenha dado para entender muita coisa. Mas a gente traduz aqui. O que ele disse foi o seguinte: tinha aluna que chegava se esfregando em mim. Aqui não tem nenhuma criança, todo mundo é adulto, e dizia, professor, não sei o que. Eu dizia, minha filha, é o seguinte, quando eu deixar de ser seu professor, você faça isso comigo. Tenho o maior respeito a vocês, mulheres, mesmo porque eu sou filho de uma mulher. Me ensinou a respeitar as mulheres, e minha mãe era uma guerreira. Aí no outro trecho, o juiz Francisco José Maza Siqueira voltou a rebater as vítimas e disse que as mulheres são bicho da língua grande e que chutam as partes baixas. Quem acha que mulher é boazinha, estão tudo enganado, viu? Eita, bicho! E bicho de mão pesada, bicho da língua grande e que chuta nas partes baixas são as mulheres. Achar que mulher é bobinha, não estou dizendo isso, doutor. No sentido que vocês são fortes. Quem acha que mulher boazinha está tudo enganado, disse ele. Eita, bicho de mão pesada, bicho da língua grande, que chuta as partes baixas, é mulher no sentido de que vocês são fortes. Depois dessas falas do juiz Francisco José Maza, pelo menos 2 vítimas do médico Cícero Pereira Agra desistiram de testemunhar contra ele. E esse é um dos pontos, um dos aspectos importantes aqui. Para além da falta de sensibilidade, um juiz falar sobre experiências próprias dele durante uma audiência é no mínimo descabido, para além da falta de sensibilidade. Só que isso tem um efeito muito perverso, que são mulheres já muito fragilizadas, sensibilizadas, que certamente demoraram um tempo para fazer essas denúncias, que demoraram um tempo para
entender o que tinha acontecido, para irem lá denunciar, para darem esse passo da denúncia, que é difícil muitas vezes. E a gente fala tanto da importância de ambientes acolhedores, né, para as denúncias, e quando vê um juiz tratar dessa maneira, falando da mulher dessa forma, a gente entende porque 2 mulheres recuaram, por exemplo, de seguir com a denúncia, de seguir com o seu depoimento. Né? O quanto esse tipo de comportamento inibe aquilo que a gente mais estimula que aconteça, denunciar, seguir em frente com as denúncias, porque só assim os crimes sexuais, os abusadores poderão pagar por aquilo que fazem. Do contrário, sem as denúncias, sem as mulheres encontrarem ambientes acolhedores para isso, sem as mulheres se sentirem estimuladas e encorajadas a denunciarem, esses crimes vão continuar sem punição. E esses criminosos seguirão cometendo exatamente os mesmos crimes. E pior, escalando. Porque quando a gente fala de crimes menores, ou considerados menores pela justiça, com punições mais brandas, dos pequenos assédios de todos os dias, quando isso vai escalando e o homem se sente, o homem abusador, né? Estou falando do homem violentador ou abusador, e ele vai se sentindo com um espaço para escalar esse comportamento, sabe onde isso pode parar? Em feminicídio. E essa é a gravidade. E essa é a gravidade de um juiz que está ali para ouvir esses depoimentos e dar um veredito final, tratar a mulher dessa maneira, tratar esses depoimentos dessa forma, generalizar e colocar experiências próprias dele com outras mulheres, nesses termos, inclusive, com esse tamanho de asneira, porque foi isso, ele falou asneira, generalizando. Então, assim, questionando a veracidade dessas a veracidade, o que denúncias. É muito intimidador para uma mulher que está ali já fragilizada, como eu disse, numa fazendo audiência, é o ambiente dele, ele está acostumado a lidar nessas situações com essas pessoas, com esses casos. Essas mulheres não, né? Para muitas delas, imagino que seja a primeira situação desse tipo. E ele lidar dessa forma. E como a gente está, né? Infelizmente, muitas vezes a gente tem que parte para o Paulo Fleury, nosso ouvinte, mandou essa mensagem aqui dizendo, olha, como ele está deslegitimando a fala dessas mulheres, vamos fazer o mesmo com ele para ver se é bom? Duvido que difícil é acreditar que alguém assediaria esse tipo de bofe. Então. Diz aqui o Paulo Fleury. Podemos fazer o mesmo, não desacreditar, né? Tá bom, tá certo. Bom, tem nova audiência marcada, né, para fevereiro do ano que vem. Os episódios anedóticos ocorridos na vida dele. Exato. Pouco importam. Pouco importam. Mesmo que ele viesse com estatísticas, né, colhidas ali de algum estudo sério, veja, das denúncias de assédio sexual que são feitas contra homens no Brasil, 60% se provam falsas. Estou inventando o número, tá? Mas mesmo que ele viesse com essa estatística durante uma sessão, ela seria irrelevante. Pois se 60% são falsas, 40% são reais. E como é que ele pode dizer que aquela que está à frente dele é real ou não, baseado no que aconteceu com ele quando ele era professor, em que mulheres que são o quê? Como é que elas são? Bicho da língua grande, que chuta as partes baixas, tem mão pesada, vão lá e se esfregavam nele. Também duvido e odó. E vem com esse papo de que eu respeito as mulheres porque sou filho de uma mulher e quem não é? Que loucura! Inclusive, a minha mãe é uma mulher. Que loucura! Olha só. Agora se coloque na posição de uma mulher que tá lá vendo o juiz tratando a denúncia delas dessa maneira. Como é que você vai imaginar que tem alguma chance de ganhar essa causa? É claro que elas vão recuar. É claro! É inacreditável o comportamento desse magistrado frente a um caso tão sério. A gente não sabe se as denúncias são reais. Enfim, a gente não conhece o contexto, mas aparentemente ele nem quis conhecer. Ele já tomou suas conclusões baseado num episódio ocorrido com ele. Uma experiência individual do ponto de vista dele, que a gente não sabe nem se é verdade, se foi desse jeito mesmo. Cara, que loucura! Que tipo de magistrado esse país está formando? E quais serão as consequências? Pelo amor de Deus, porque isso não pode ficar assim. Não, e a gente continua, infelizmente, falando sobre casos de assédio. Um personal trainer em Minas Gerais é acusado de assédio e agressão. Fala a Tayane Ribeiro.
A polícia procura pelo personal trainer suspeito de assédio e agressão em uma academia em Contagem, na Grande BH. Na última sexta, o profissional teria dado um murro nas costas da cliente, uma mulher de 30 anos, durante o treino. A vítima disse que contratou o personal há 3 meses e que em meados de junho ele passou a assediá-la quando fazia contato por mensagem. O dono da academia informou que o estabelecimento não é conivente com nenhum crime e que o personal foi suspenso, mesmo tendo sido contratado pela vítima. A mulher registrou um boletim de ocorrência e fez exame de corpo de delito. O suspeito já tinha deixado o local quando os militares chegaram. Em São Paulo, a Justiça ouviu novas testemunhas em um dos casos em que Thiago Brenan é acusado de estupro. Fala aí, Thiago Muniz. A Justiça realiza hoje mais uma audiência judicial que trata das acusações contra Thiago Brenan. O caso tramita na 30ª Vara Criminal de São Paulo. A vítima deste processo é uma estudante de medicina, Enis, que afirma ter sido estuprada depois de um jantar em 2021 na capital paulista. Ela acusa Brenan de tê-la dopado para forçar uma relação sexual sem o uso de preservativo. O réu vai acompanhar mais uma vez os procedimentos à distância, uma vez que continua preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ontem, ele participou de uma outra audiência, também à distância, que trata de um caso de estupro também, só que em Porto Feliz, no interior paulista. Pernambuco, o religioso conhecido como Padre Ayrton virou réu por crimes sexuais. Cacá Barbosa. O padre pernambucano Ayrton Freire e 3 funcionários da Fundação Terra se tornam réus em um processo que investiga denúncias de estupro e outros crimes sexuais no Recife. Pelo menos 5 casos são investigados pela Polícia Civil e 2 deles foram concluídos e denunciados pelo Ministério Público Estadual. Um deles envolve a personal stylist Silvia Tavares, que denunciou os crimes no último mês de maio. O religioso segue preso desde julho e internado em um hospital depois de sofrer um princípio de AVC. A defesa dele nega as acusações. O Banco Central dá detalhes da nova moeda digital brasileira, ou Real Digital, ou, como vai se chamar, Drex. Aliás, você viu o X do Drex? Não. É praticamente idêntico ao X do Twitter. É mesmo? A diagramação, como é que fala isso? Arte. A logo. arte, não é bem a arte. É logo. O desenho, enfim, o desenho do X aí, do logotipo é muito Identidade parecido. visual. Identidade visual, por aí. Roupa. A roupa do Drex. Rafael Procópio. Enfim, o X é parecido. Tá bom. O Rafael Procópio vai contar pra gente os detalhes. Incógnita. A moeda digital brasileira já tem um nome, que é Drex. A iniciativa, que ainda está sendo desenvolvida pelo Banco Central, é uma versão em meios digitais do real. A nova modalidade de câmbio só poderá ser emitida pelo Banco Central e vai usar a tecnologia blockchain à base de diversas criptomoedas. Na prática, o Drex terá sempre o mesmo valor do dinheiro físico. R$1 em cédula ou em moeda também valerá R$1 no ambiente digital. No entanto, a plataforma ainda está em etapas de aperfeiçoamento e deve ser disponibilizada somente em 2024. Por conta das funcionalidades, o real digital tem sido confundido com o Pix. Inclusive, o próprio Banco Central considera as 2 tecnologias como algo da mesma família. Fábio Araújo, coordenador da iniciativa do Real Digital, explica as diferenças. Pix foi criado para você popularizar, democratizar o acesso a serviços de pagamentos, e ele foi um sucesso nisso, incontestável. E o Real Digital, a gente está usando essa tecnologia aqui para facilitar o acesso a serviços financeiros. Quando você tem o valor registrado e acessível de uma maneira simples e confiável, você abaixa o custo e você democratiza o acesso ao serviço financeiro. Bom, é parente, né? Não é a mesma coisa que o Pix, é primo. Então tem o Pix e tem o Drex. É tipografia, tá? Ah, tá. É a palavra que eu estava buscando aqui, que aliás é uma arte interessantíssima. Economista André Perfeito falou sobre a tipografia, não, falou sobre o Real Digital mesmo, disse que é uma mudança que deve ser celebrada. O Real Digital ele tem uma função muito importante para a infraestrutura financeira, né? Isso daí vai revolucionar, que nem um blockchain, mas do Estado, o Estado que está fazendo isso. Então, sim, tem todas as características de segurança, de agilidade. Isso daí são inovações da instituição Banco Central que são ativos do povo brasileiro hoje em dia. Eu acho que isso daí vai ser muito importante para até abrir um pouco mais o mercado financeiro, porque a gente sabe que o mercado financeiro é muito concentrado no Brasil. E isso daí é muito importante para a gente observar um novo momento. Um estudante de medicina do Paraná morre durante a guerra na Ucrânia. Ângeles Fire.
O Ministério das Relações Exteriores diz que presta assistência cabível para a família do paranaense Antônio Rachitani, de 25 anos, morto em combate na guerra na Ucrânia. O jovem atuava como voluntário em um grupo paramilitar. Ele teria morrido no início de agosto na cidade de Bakhmut. Rachitani era estudante de medicina e deixou o curso no final do ano passado para se juntar na luta contra a invasão da Rússia. Em nota, a PUC-Paraná lamentou a morte do estudante e expressou solidariedade a amigos e familiares. Depois de 4 anos, Paul McCartney anuncia que vai voltar ao Brasil. Os shows serão realizados em 5 cidades. Os ingressos começam a ser vendidos na quinta-feira para o público em geral e a Luana Bernardes vai contar mais pra gente. Começa hoje a pré-venda de ingressos para os shows de Paul McCartney no Brasil. Nesta terça, a venda é feita de forma virtual e vai ser exclusiva para clientes do Banco BRB. A venda para o público geral começa na quinta-feira pelo site Eventim. Os valores variam de R$ 150 a R$ 990. A Got Back Tour vai passar por Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba no fim deste ano. Na capital fluminense, 33 anos depois de fazer história e bater o recorde mundial de público em um show no Maracanã, o cantor vai voltar a se apresentar no estádio. O ex-Beatle de 81 anos anunciou as apresentações nas redes sociais. Toda vez que eu venho pro Brasil, eu tenho ótimas lembranças. Eu amo ir pra lá porque vocês gostam de festejar, cantar, dançar, tudo de uma vez só. Então eu tô muito animado pra tocar no Maracanã. Nós vamos fechar o ano com esse show, então vai ser incrível. Primeira vez que eu toquei no Brasil foi no próprio Maracanã, então vamos lá. Let's go! Pegue meu dinheiro, não farei perguntas. Nada? Cara, eu não sei quantos shows, eu já vi 4 shows do Paul McCartney, foram todos idênticos, idênticos. Mas você iria de novo? Não, eu vou de novo e quero ver outro show idêntico. Lá, pegou o ukulele, vai tocar Something. Lá, tá tocando Live and Let Die, agora vai sair fogo ali daquele lugar. Que lindo! Agora ele vai tocar Day in the Life, não gosto muito dessa versão, mas tudo bem, tá valendo. São todos iguais. E são todos magníficos e imperdíveis. Tem mulher na área, na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Só derrotas. Sério? A Jamaica, que era o nosso time na Copa do Mundo Feminina. Era? Perdeu ontem porque a gente queria falar que perdeu pra campeã. Não perdemos, né? Empatamos, mas vocês entenderam. A campeã tirou o Brasil, fomos por isso que o Brasil não ganhou. A gente queria falar que perdeu pra seleção campeã sem que fosse a França. Porque também já é perdido demais. A Jamaica perdeu agora, de madrugada, no finalzinho da manhã, por 1-0. Para a Colômbia. A Colômbia é a última representante da América do Sul, segue viva na competição. E daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, tem França e Marrocos.